Culto de estudo e oração, né? Hoje 9 de junho, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu peço a você, né, que assim que você receber esse vídeo, compartilhe a palavra do Senhor, que é a palavra, né? Peça para as pessoas se inscrevam no canal. Nos meses de junho e julho, nós estamos fazendo o estudo de João, do Evangelho de João. Semana passada nós falamos um pouco, né, de João, né, de João como pessoa. E hoje nós vamos iniciar o nosso culto de estudo e oração do Evangelho, no Evangelho de Marcos, Marcos 1. Hoje nós estaremos viajando um pouco pela palavra do Senhor. Nós estaremos, em nome de Jesus, sendo ministrados pelo Espírito Santo. Então, quando nós vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, eu estarei lendo a partir do verso 29, Marcos 1, 29. A palavra do Senhor diz o seguinte: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximou-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus, que o Senhor nos dá nessa noite para nós entendermos mais a sua palavra, Pai. Que o Senhor continue nos capacitando, em nome de Jesus, tudo para honrar e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Hoje, amados, eu vou falar um pouco do ministério de João. Eu vou falar um pouco do ministério de João com Jesus. Então, eu vou estar focando hoje o ministério, o início do ministério do Evangelho, do evangelista João, do apóstolo João, ele ainda como discípulo, como aprendiz de Jesus Cristo, né? Porque a gente sabe que o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas, escreveu o Apocalipse. Mas como nós vimos a semana passada, tudo começou com o quê? Com um atendimento do chamado de Jesus, tá certo? Então nesse momento aqui, não é? Eu quero falar do início do chamado de João. É importante, né? Nós entendermos, nós como cristãos, que nós temos etapas para serem cumpridas. E João não foi diferente. E eu quero destacar um ponto aqui, que João, ele fazia parte de um grupo que Jesus sempre chamava. Esse grupo era João, era Pedro, Simão Pedro e Tiago. Então, eu quero falar hoje, destacar 3 passagens de aprendizado, de discipulado, que esses 3 evangelistas e apóstolos passaram. O primeiro, a gente pode constatar nesses versos que nós acabamos de ler, de Marcos 1, 29 a 31, onde aqui, né, João, é narrado, né, por Marcos, por João Marcos, o quê? A cura, né? A cura de quem? Da sogra de Pedro. E isso, amados, João está logo no início, né? Então, Jesus, ele chega na casa, não é? Juntamente com quem? Com Tiago, João, não é? E André, tá certo? E
e Pedro. Então eles chegam até a casa, né, de Simão Pedro, eles moravam junto com a sogra, e lá Jesus Cristo faz o quê? Cura a sogra de Pedro, como a gente narrou aqui no verso 31. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. O que me chama muita atenção aqui nesse início é que o discipulado com Jesus Cristo ele foi real. E o meu discipulado e o seu discipulado ele também deve ser real, ele deve ser prático. Porque quando a gente cumpre o ministério do ID, tá certo? Nós estamos, não é, nas mãos de Jesus, não é? Então, na verdade, João, Pedro, Tiago, os discípulos, eles começam o quê? A verificar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo. Uma outra passagem também, depois dessa cura, não é? Ao chamado de quem? Ao chamado de Jesus, para que eles vão até onde? A casa de Jairo, para curar, para ressuscitar, na verdade, quem? A filha de Jairo, não é? Então, se você pode ir lá em Marcos, no capítulo 5, um pouquinho depois, se você pode ir lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 35, passados, né, alguns eventos, então Jairo, não é? Que é um líder judeu da sinagoga, ele faz o quê? Um chamado a Jesus. Então me acompanhe lá em Marcos 5, a partir do verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser quem? O trio. A não ser quem? Pedro, os irmãos Tiago e João. Tá certo? Então a gente já destacou na primeira passagem os três, agora vamos destacar também novamente o quê? Os três. Tá certo? Então o que Jesus pede aqui? Não tenha medo, apenas tenha o quê? Fé. Tá certo? Então ele está falando para Jairo, mas por tabela ele já está aqui, ele já está educando, tá certo? Né? Tá certo? Então, nesse momento, quem está junto? João está junto, Tiago está junto e Pedro está junto. Tá certo? Então esse é o contexto para a gente entender. Caminhando no 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Né? Então todos já estavam sabendo que a filha de Jairo estava morta. Estavam, na verdade, pranteando pela morte dela. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança ainda não está morta, ela está apenas dormindo, tá certo ou não? Então o que Jesus está falando aqui? Né? Então ele está meio que acalmando todo o povo, ele está falando: olha, eu estou aqui para amenizar o sofrimento, ela não está morta, talvez ela esteja só o quê? Dormindo. Na verdade, Jesus Cristo está fazendo o quê? Já está preparando o povo para o que vai acontecer, está dando uma esperança, tá certo? Não é? Porque o nosso Deus, ele faz isso, ele não vai curando de supetão. Então, antes da cura, e eu entendo isso, porque o texto, não só esse texto, mas a gente vai ver durante algumas curas, como já estudamos, Jesus, antes de curar, o que ele faz? Ele acalma, tá certo? Ele conversa. Ainda mais nessa situação, tá certo? Que seria uma situação forte. Imagine você, não é? Eu não vou nem falar do seu filho ali, não é isso, mas já pensou se você convive com uma situação dessa? Então, na verdade, Jesus chegou para quê? Para acalmar o ambiente. Falou: não, vamos lá. Mas, porém, o que aconteceu? O povo, sabendo que ela estava morta, não é? Eles foram tomados pela incredulidade.
Porque eles não acreditaram muito, né? Que Jesus, na verdade, zombaram de Jesus. Então, quando você vai para o verso 40, o que acontece? E riram dele. O povo que estava lá falou, esse cara é maluco, o que ele vai... Né? Então começaram a rir. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer o quê? Menina, eu digo a você o quê? Levanta-se. Então Jesus Cristo, amados, ele não está interessado quem está rindo ou quem não está rindo. Ele não está interessado com a incredulidade. E é o que nós temos que ter. Tá certo ou não? Então, por exemplo, nós estamos no culto de estudo e oração. As pessoas reduzidas. Tá certo ou não? Agora, nós vamos ficar preocupados? Nós vamos... Não. A gente está aqui, nós vamos orar, tá certo? Nós vamos compartilhar a palavra porque nós acreditamos na palavra, acreditamos no ministério. Tá certo? Então, na verdade, Jesus Cristo ele nos ensina isso. Não é? Então, ainda mais aqui, que houve o quê? A incredulidade. Mas só que quem estava acompanhando para fortalecer a fé? Quem Jesus Cristo deixou? Os pais e quem? Tiago, João e Pedro. Né? Aí você vai no verso 42, amados, e é maravilhoso. Porque o que diz o verso 42? Imediatamente o quê? A menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram o quê? Admirados. Porque Jesus Cristo, quando põe a mão, o negócio é o quê? É imediato. Imediatamente ela foi o quê? Ela foi curada. Tá certo? E todos ficaram admirados. Então, amados, isso aqui é uma lição maravilhosa. Mas depois, por favor, medite nessa palavra, olhe para o Espírito Santo, porque aqui, essa passagem ela é rica. Né? Rica no sentido do quê? Puxa vida, o poder de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo. O que foi isso para João? O que foi isso para Tiago, Pedro? O que é isso para mim, para você que tem uma experiência com Jesus, uma experiência de cura, de restauração? Sabemos aqui, está claro que Jesus Cristo não é carne, Jesus Cristo é Espírito. Porque se de repente eu e você está lá, a gente, puxa vida, é verdade, né? Ela já está morta, o que eu vou fazer? Os caras tudo rindo de mim, eu vou embora. Não, Jesus Cristo fez o quê? Amados, por favor, deixa que eu entre com os pais e, né, amados, vamos lá, vamos orar. E foi isso que aconteceu, tá certo? Então, eu destaco aqui, não é? O que nós devemos aprender com isso. Tá certo? Tem muita gente, amados, que quando você prega, quando você fala, muita gente quando você fala da palavra, ela está incrédula, ela está dando risada de você. Eu falei, esse cara aqui é maluco, tá certo? A gente vê isso no culto, eu vejo isso no culto. Às vezes eu estou lá no culto, a pessoa está no celular, está conversando, está aqui, está ali, agora o que eu vou fazer? Né? O que você vai fazer? Tá certo? Então... você foi levantado para pegar a palavra, para ensinar, né? Isso não pode te desmotivar, tá certo? Porque tem um lado espiritual muito grande aí, né? Então, de novo, né? O cerne é, João, você está vendo? Você está percebendo? Ô Tiago, você está vendo como é que funciona? Pedro, né? Bom, passado essa experiência, eu selecionei mais uma, amados. Não é mais uma, importante inclusive, foi tema do nosso sermão de domingo, que foi o quê? A transfiguração de Jesus. Que é, amados, assim, um evento, ele é um evento extraordinário. Não é? Porque quem Jesus Cristo convida para orar? João, Pedro e Tiago, porque ele sabia que ia acontecer o quê? A transfiguração no rosto de Jesus Cristo quando eles estavam orando, tá certo? Então, imagine o quê? Imagine o impacto para eles, a experiência. Enquanto eles estavam orando, eles perceberam o quê? Que a face de Jesus Cristo mudou e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Olha que coisa maravilhosa. Olha a experiência, eles que já tinham passado por essas experiências, como se não bastasse, eles viram o quê?
Glorificados quem? Elias, não o nosso Elias, né? Mas o Elias lá, o profeta, o Moisés, tá certo? Então olha a experiência dos três, vendo o quê? O corpo glorificado de Elias, de Moisés, como se tudo isso não bastasse, como se tudo isso ainda não bastasse, não é? Eles viram o quê? A nuvem do Senhor, e a voz audível de Deus dizendo: esse é meu filho, esse é o meu filho que me comprazo, eu amo. Por quê? Porque foi dito que Jesus Cristo haveria de morrer, né? Então, se você começar a entrar, e isso eu quero destacar hoje o quê? Olha a experiência, tá certo? Olha a honra de João, olha a honra de Tiago e de Pedro, tá certo ou não? Né? Quer dizer, eles estão recebendo a informação de que Jesus é o Cristo, é o Messias, que iria morrer, não é? Mas que Jesus ia ser glorificado. Olha o sobrenatural, amados. Eu chamo a sua atenção por isso. Tá certo? Então o nosso Deus, ele é um Deus do sobrenatural. E ele foi o quê? Preparando. Ele foi preparando a turma. A semana que vem, eu quero falar e vou falar um pouco das cartas de João e de como João escreveu o Apocalipse, amados. João, depois que passou tudo isso, já no final da vida, ele recebe o próprio Jesus Cristo glorificado para escrever um livro da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Ele só não recebe, não é só isso, ele vê o que está acontecendo. Então, na verdade, o que acontece na minha e na sua vida? A gente vai com aquele passinho de elefante, vai orando, e Deus vai o quê? Vai descortinando o quê? As experiências com ele. Tá certo? Então, é por isso que é sempre importante o quê? A gente orar, a gente caminhar, buscar a experiência, que quanto mais eu busco, mais Deus vai te alimentando, vai fortalecendo a nossa fé, tá certo? Tanto é que o Evangelho de João, olha que lindo isso. João, o Evangelho de João, ele fala muito do quê? Da glória de Deus. Então você vai perceber isso quando você lê João, não é? E alguns versos, principalmente no início, podemos ver a sua glória, não é? E eu vi a glória, olha, a glória de Deus, a presença de Deus. Por quê? Porque ele, na verdade, o que ele fez? Ele passou por tudo isso, né? Então, amados, eu gostaria de fechar hoje dizendo isso, não é? O discipulado real, não é? Que por exemplo, João, não é? Eu quero destacar João, porque estamos falando de João, ele passou, né? Cura de doença, a transfiguração de Jesus, a ressurreição de uma adolescente. Quer dizer, isso te dá uma boa, né? Te capacita o João, tá certo? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente lê no Evangelho de João, a gente, sabe, cada vez mais tem a certeza que é verdadeiro, que me abençoa, tá certo? Que é real, porque passaram com isso. E a boa notícia que eu quero deixar antes de orar, qual é? É que essa herança de Jesus Cristo é para mim e para você também. Tá certo? Porque quem cura não somos nós. No final do culto nós não oramos? Oramos. Oramos pela pestilência, pela cura, pela restauração. Oramos porque cremos. Agora, nós somos canal, nós oramos em nome de Jesus Cristo. É Ele que tem autoridade. Agora, se eu vou caminhando, se eu vou orando, se eu vou participando de testemunhos, né? Por isso que é importante os testemunhos na igreja, e não importa se são pequenos ou grandes, não tem pequeno ou grande para Deus, tá certo? Então, quanto mais eu vou, tá certo, entendendo, eu vou o quê? Eu vou servindo a Deus de todo o coração. É isso que Deus quer, como foi falado, tá certo? O coração, o entendimento, renovando a nossa fé. Amados, nós estamos passando, o mundo está passando, por quê? Por uma prova de fé. Ou não? Sim, por uma prova de fé.
tá certo? Nós estamos assustados, né? É picos e picos e picos e picos da doença, tá certo? Da pestilência. Não é? Quando a gente vê que está acalmando, por quê? Não é? Porque a gente já leu, a gente vem falando, não é? É a sombra da noite, é Deus que nos protege, é Deus que nos guarda. Você não sabe onde está, você não sabe com quem está, você não sabe como está, tá certo? Então, na verdade, é lógico, a gente se protege, é evidente, a gente toma todos os cuidados, é evidente, a gente está fazendo a nossa parte, não é? Mas a gente vem hoje, né, como Igreja de Cristo, dizer o seguinte, que a gente tem o quê? Que potencializar a nossa fé, potencializar o quê? A nossa crença em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele cura imediatamente. Amém? Então, para encerrar, antes de orar, é fundamental que a gente tenha experiência com Jesus. É fundamental, né? Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, né, que essa ministração tenha atingido o objetivo de fortalecer a nossa fé, né? Entender um pouco mais, né, de João, tá certo? De João, do evangelho, né, do apóstolo João, tá certo? E dizer efetivamente o que o credencia para escrever um evangelho, escrever 3 cartas, escrever um dos livros mais importantes da Bíblia, que é o Apocalipse, a Revelação. Amém? Que nós, em nome de Jesus, teremos oportunidade de estudá-lo na escola bíblica dominical. Sem pressa, certo, Elise? Sem. E em nome de Jesus, nós vamos ser muito abençoados. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por esse momento, Deus. Porque a sua palavra diz, como foi dito, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos lá, o Senhor está lá e o Senhor está entre nós, Pai. O Senhor está no meio da nossa igreja, porque a nossa igreja é a sua igreja, a igreja de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que a nossa igreja, Pai, continue orando, buscando, continue intercedendo, continue meditando na palavra, desafiando a igreja, aqueles que nos ouvem hoje, desafiando para que leiam o Evangelho de João, sabendo que João foi totalmente credenciado, totalmente discipulado, totalmente treinado pelo próprio Jesus Cristo, que tudo que escreve é para nos abençoar, é para nos mostrar o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus que Ele tem, porque Ele é Deus, né? Mas Ele também orou, Jesus Cristo intercedeu, Jesus Cristo fez as suas vigílias, jejuou. Lógico que o Espírito Santo o capacitou, mas Jesus Cristo também, como homem, fez a sua parte. E nós estamos aqui em nome de Jesus para sermos incentivados a fazermos a nossa parte. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Eu sou grato a Ti, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entender mais a sua palavra, de aprender mais de Ti, Pai. Glorificado é o Seu nome, honrado é o Seu nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço pelos cânticos de hoje, te agradeço pela ministração do dízimo e oferta, te agradeço pelos comentários e te agradeço pela sua palavra, que é a sua palavra. Que essa oração suba como aroma suave, em nome de Jesus Cristo, para que as próximas orações também sejam ouvidas e atendidas. E nós temos certeza que o Senhor está aqui conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém.